Tem mais uma questão aqui da lista de exercícios de Física Básica da Universidade Federal de Pelotas. Bem, essa é uma questão muito mais de matemática do que de física, né? Uma interpretação básica que a gente vai ter que dar aqui de um gráfico, tá ok? Então ele fala o seguinte: um objeto de massa 8 quilos está se movendo no sentido positivo do x. Quando passa por x igual a zero, uma força constante dirigida ao longo do eixo passa a atuar sobre ele. A figura 4, que é essa aqui, mostra a energia cinética K, né, kinetic, em função da posição x, ou seja, é um gráfico de y em função de x, onde y é a energia cinética e x aqui é a distância em metros desse movimento, tá ok? Então ele fala que a figura mostra a energia cinética em função da posição x, enquanto o objeto se desloca de x igual a zero a x igual a 5, tá? E ele ainda dá aqui de lambuja que a energia cinética inicial K0 é 30 joules. Bem, a força continua a agir, não sei se eu perdi algum detalhe aqui quando eu colei essa informação. Bem, o fato é o seguinte, ele pergunta, a partir desses dados que já deu, qual é a velocidade do objeto quando ele passa de volta por x igual a menos 3 metros. Então a gente vê aqui que não está definido no gráfico a posição que seria menos 3 metros, estaria aqui para trás. Basicamente a gente vai ter que encontrar a equação da reta e depois plotar esse ponto menos 3 e descobrir qual é a energia cinética e em seguida descobrir qual é a energia, qual é a velocidade, perdão. Bem, então o que a gente vai fazer aqui basicamente vai ser conjugar dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Tá ok? Então nós temos, por exemplo, o ponto inicial, chamar de P0, a gente vai ter que é equivalente a esse momento aqui, onde eu tenho x igual a zero, tá? E tenho y, né? Aqui a ordenada, igual a K0. Só que o K0 é justamente 30 joules. Então eu tenho esse ponto 0,30, representando esse momento inicial aqui da reta, e temos esse ponto final aqui, vou chamar simplesmente de ponto P, ele é igual, aqui nós teremos uma abscissa de 5, ou seja, x igual a 5, e a ordenada exatamente igual a zero. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar da equação da reta, que é algo mais ou menos assim, ó. Quando a gente tem dois pontos, a gente consegue definir a equação da reta utilizando essa relação. Y menos y0 é igual ao coeficiente angular, que é o que eu vou chamar de A, vezes x menos x0, tá ok? E aí eu vou utilizar esses parâmetros que eu acabei de definir aqui para substituir e encontrar o coeficiente angular. Então a gente vai ter, por exemplo, o y vai estar definido aqui no ponto final, o y0 vai estar definido aqui no ponto inicial. O x vai estar aqui no ponto final e o x0 vai estar aqui no ponto inicial. Então eu vou fazer substituições. O y é 0 menos o y0 é 30, né? Menos 30, igual a, que eu não sei ainda qual é o coeficiente angular, vezes o x, que é essa abscissa do ponto 2, né? 5 menos x0, que era igual a zero. Com isso, nós teremos que menos 30 é igual a vezes 5. E, por fim, a igual a menos 30 dividido por 5 vai dar menos 6. Então, com isso, eu defini aqui qual é o coeficiente angular e vou simplesmente reescrever essa expressão, agora já definindo o azinho como menos 6. E vou escolher qualquer um desses dois pontos aqui para chamar de y0 e x0. Vou permanecer aqui com o parâmetro do x0 e y0 do ponto P0. Então, vou reescrever isso aqui para o lado aqui, já com azinho. Vou até mudar de cor. A gente vai ter o seguinte, y eu mantenho, que é o genérico, só que o ponto y0 eu vou chamar de 30, menos 30, é igual ao azinho, que é menos 6 vezes x, que também é genérico, menos qual é o x0? É igual a zero. Okay? Então teremos que y menos 30 é igual a menos 6x. E aí vamos agora colocar o y, né, aqui em evidência, separado, vamos jogar o 30 para o outro lado, vamos ter que essa equação dessa reta é algo equivalente a isso aqui, y igual a menos 6x sobre 30. Bem, quando a gente aplica essa equação que a gente acabou de verificar, que é y igual a menos 6x mais 30,
ao nosso caso específico aqui, na verdade, o y é k e o x é o próprio x. Então, a gente tem que escrever, na verdade, isso aqui. K é igual a menos 6x mais 30. E essa é a função de k em função de x. É k em função de x sendo representado. E aí o que acontece, pessoal? A gente vê que o que ele pergunta é qual a velocidade do objeto quando ele passa de volta em x igual a menos 3 metros. A gente teria que plotar aqui qual é esse ponto menos 3 metros aqui e imaginar qual vai ser o valor k que ele vai passar aqui em cima. Só que isso seria uma construção gráfica, geométrica, né? A gente poderia também partir por esse critério, poderia ter sido feito dessa forma, por semelhança de triângulos. A gente procurou aqui a solução algébrica, tá ok? Já que a gente começou por aqui, então vamos terminar. A gente já sabe aqui qual vai ser esse ponto, né? O ponto final vai ser x igual a menos 3, e a gente vai saber qual é a energia cinética simplesmente substituindo. Vamos colocar aqui em outra cor, vou colocar em azul. Então a gente vai ter a energia cinética K igual a menos 6 vezes 3 mais 30, tá? Então a gente vai ter aqui K igual a menos 18 mais 30. E aí a gente vai ter, perdão, só um momentinho, a gente tem o ponto menos 3, tá? Então é menos 6 vezes menos 3 vai ser mais 18 mais 30. Com isso, esse ponto vai ter, onde x igual a menos 3, vai ter uma energia cinética de 48 joules. Tá ok? E aí ele pergunta qual a velocidade nesse ponto, quando ele passa na volta. Aí basta a gente utilizar aquela equaçãozinha, dar de novo de cor aqui, energia cinética é igual a mv2 sobre 2. Vou até fazer melhor, para manter aqui no padrão da questão, ele está chamando de K em vez de energia cinética, igual a mv2 sobre 2. Com isso, a gente já sabe que o K é igual a 48, tá? Nesse ponto. Então, a gente vai ter, qual é a massa? 8 kg. Então, a gente vai ter 8 dividido por 2, vezes v ao quadrado, tá? É igual a 48. A gente vai ter que v ao quadrado é igual a 12. E com isso, v vai ser igual a raiz de 12, que é aproximadamente 3,46 metros por segundo, que conforme a gente vê no gabarito ali, ele aproxima para dois algarismos significativos, a velocidade vai ser 3,5 metros por segundo. E a resposta está dada. Okay? Espero que tenha sido objetivo e claro para vocês aí.